sobretudo dentro da espiritualidade carmelitana e na perspectiva teresiana, como é que Santa Madre desejou isso. E aí a gente tem uma formação que para mim é linda, que é sobre a amizade em Santa Teresa de Jesus, que é uma das formações que eu mais gosto, que me faz mais bem, que eu dou acho, com mais paixão. E eu senti desejo de falar sobre isso com vocês. Talvez não tenha nada de novo, né, naquilo que vocês já sabem, mas é sempre um momento de revisitar assim, um tema muito caro para Santa Madre e para muitos dos nossos santos do Carmelo, Elizabeth da Trindade, Teresa dos Andes, foram santas que viveram de modo muito intenso a dimensão da amizade humana, né, antes de entrar no Carmelo e depois continuaram essa amizade depois dentro do Carmelo. A própria Santa Teresinha vai tecer relações de amizade muito forte ali, né, sobretudo com a Maria da Trindade. E então é um tema muito caro para a espiritualidade carmelitana. Então eu quero falar sobre isso com vocês essa noite, refletir um pouco sobre a amizade dentro da perspectiva, a amizade sob o olhar dos santos do Carmelo, de modo particular a amizade sob o olhar de Santa Madre Teresa de Jesus. Como ela viveu e como ela desejou a relação de amizade entre as irmãs. Então, antes de nós começarmos, nós vamos nos colocar na presença de Deus, pedir que o Espírito Santo nos ilumine, nos conduza ao longo desta noite, que ele dê sabedoria para mim e coloque nos meus lábios a palavra que eu devo dizer e no ouvido de vocês aquilo que vocês precisam escutar. Que ele nos conduza, né, às profundezas do coração de Deus e da vontade de Deus. Como diz São João da Cruz, que ele faça queimar o nosso coração, consumindo, tirando, extinguindo aquilo que nos afasta de Deus e nos transformando nele. Espírito Santo, inspirai-nos, amor de Deus, consumi-nos, ao verdadeiro caminho conduzi-nos. Maria, nossa boa mãe, olhai-nos, com Jesus abençoai-nos, de todo o mal, de toda a ilusão, de todo o perigo preservai-nos. Nossa Mãe Santíssima do Carmo, rogai por nós. Nosso Pai São José, rogai por nós. Menino Jesus, abençoai-nos. Vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem. Se alguém colocar alguma coisa no chat aí, eu vou pedir para alguém ler para mim, porque eu estou com o celular e eu tenho dificuldade aí de visão para ler de longe. Então, se alguém quiser colocar, se manifestar, falar alguma coisa, pode colocar. Mas aí alguém faz a caridade de ler para nós, tá? Pode levantar a mãozinha aí, o Google faz isso para mim. Mas pode interromper na hora que quiserem, tá? E a gente segue aí uns 45 minutos, mais ou menos, tá bom? Então, desde que a primeira vez que foi pedido para eu falar sobre a amizade dentro da perspectiva, né, dentro da espiritualidade carmelitana, primeira vez que a irmã me pediu isso, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Então, desde a primeira vez que eu comecei a rezar, né, sobre essa formação, me vieram 2 pensamentos na cabeça, quando eu pensava na questão da amizade, dentro da perspectiva da espiritualidade carmelitana, e também na perspectiva evangélica, né? Porque a palavra de Deus, né, a Sagrada Escritura, ela fala assim para nós, que quem encontrou um amigo encontrou um tesouro, né? Assim que fala lá o Eclesiástico. E a gente sabe que tesouro na Sagrada Escritura, depois Jesus vai falar isso, que quando a gente encontra um tesouro, a gente vende tudo e a gente faz de tudo para comprar, para conservar, para preservar aquele tesouro. E esse tesouro, um dos tesouros que a Sagrada Escritura vai dizer é o amigo. Quem encontrou um amigo encontrou um tesouro, né? E então aí 2 pensamentos me vieram assim, né, nesse sentido. A primeira coisa foi lembrar que Jesus, né, quando Jesus lá na última ceia, ele diz: já não vos chamo servo, mas vos chamo amigos, porque ao servo não é dado conhecer o segredo, né? Então Jesus, quando ele vai nesse momento de maior intimidade com os discípulos, ele vai dizer: eu não vos chamo servo, eu vos chamo amigos, para ver o grau, a excelência e a grandeza que Jesus dá a essa relação de amizade,
que ele, no ápice, né, da sua vida ali, quando Jesus quer estreitar os laços com os discípulos, ele vai dizer isso: olha, eu chamo vocês amigos. Então, Jesus podia ter dito assim: eu não vos chamo servo, eu vos chamo esposos. Eu não vos chamo servo, eu vos chamo irmãos. Eu não vos chamo servo, eu vos chamo filhos, né? Vocês não são mais meus servos, vocês são meus filhos, vocês moram na minha casa. Mas não, Jesus disse: eu vos chamo amigos. Então, esse foi o primeiro pensamento que me veio. E o segundo foi quando Santa Madre vai definir a oração, né? Que ela vai dizer assim, que a oração, a gente sabe isso, né, de cor e salteado, a oração, ela é um trato de amizade, estando muitas vezes a sós com com aquele que sabemos que nos amam, aquele que sabemos que nos ama. Então, para Santa Madre, a relação com Deus, ela subentende uma relação de amizade. Olha que lindo isso, né? Então, o trato, Santa Madre podia dizer isso também. A oração para mim é como um casal de namorados que se encontram. Não, é como um pai e um filho. Ela usa essas imagens lá no caminho de perfeição, né? Nós podemos chamar Deus hora de esposo, hora de irmão, hora de pai, hora de filho. Porém, a gente sabe que para Santa Madre, Jesus, ele é o companheiro e ele é o amigo, né? E a oração para ela vai ser, então, esse tratar de amizade. E é bonito que aquele livro sobre oração, do Maximiliano Reis, então ele vai dizer assim, que a oração, ela é uma história de amizade. E então, para Santa Madre é isso, a relação com Deus, ela vai se dar num trato de amizade, numa história de amizade. Então, assim, pensando nesses dois, pensando naquilo que Jesus disse, nisso que Santa Madre disse, então a gente entende, né, que a relação com Deus, ela subentende e pressupõe a experiência da amizade humana. Só um minutinho, deixa só eu alterar uma configuração aqui. A relação com Deus, ela subentende e pressupõe uma relação, uma experiência de amizade humana. Sem que eu passe por essa dimensão da amizade humana, segundo a experiência de Santa Madre, segundo o itinerário que ela vai fazer ali com as irmãs e o caminho que ela deseja fazer ali com as irmãs, não se dá para falar de relação com Deus. Se nós formos, por exemplo, pegar o caminho que ela vai fazer, o itinerário que ela vai propor lá, no caminho de perfeição, vai ser exatamente esse. Ela vai dizer, né? Vocês me pediram para falar de oração, mas antes de falar de oração, do trato com Deus, eu preciso que vocês entendam como é que se dá de modo saudável o trato entre vocês. E ela vai começar, né? Ela vai começar a levantar, ela fala, né? Eu estou começando a entabular o jogo, né? Assim que ela fala, estou aqui entabulando o jogo de xadrez, né? E ela começa colocando as peças no tabuleiro e as primeiras peças vai ser a caridade fraterna. Como é que se deve? Ela vai distinguir, ela vai fazer a distinção entre a amizade humana e a amizade espiritual. Então, para a gente ter uma relação com Deus, para a gente conseguir elevar o nosso edifício, né, sem ele ruir depois, como ela mesma fala, a gente precisa começar a levantar esse edifício a partir da nossa amizade humana, das relações que nós estabelecemos entre nós. Então, a oração, esse tempo forte da intimidade com Jesus, ele só pode ser compreendido e experimentado por quem sabe o valor e o poder de uma autêntica e profunda relação de amizade. Então, sem a gente entender isso, qual é o valor e o poder, e a amizade verdadeira, uma amizade verdadeira, a gente sabe, tem um poder enorme sobre a vida da gente, né? Eu devo dizer para vocês que na minha história pessoal, eu gosto muito desse tema também, porque na minha história pessoal, a amizade, os amigos que eu tive ao longo da minha vida foram peças-chave para aquilo que eu sou hoje. Então, pela graça de Deus, Deus colocou no meu caminho muitos amigos que tiveram muito poder sobre mim, né, muita autoridade sobre mim, e que me ajudaram a chegar hoje, né, até hoje a relação que eu tenho com Deus. Então, para a gente poder viver de modo profundo, de modo autêntico, né,
esse momento da oração, esse momento forte da oração mental, né, que para nós é a pedra de toque da nossa espiritualidade, do nosso carisma teresiano, a gente precisa saber o valor e o poder de uma autêntica e profunda relação de amizade. Plagiando São João, nós como podemos nos dizer amigos de Deus que não vemos, se nós somos amigos das pessoas a quem vemos, né? São João fala, como a gente pode dizer que ama Deus a quem a gente vê, a quem a gente não vê, se a gente não ama o próximo, a quem a gente vê? E como é que a gente pode se dizer amigo de Deus a quem a gente não vê, se a gente não sabe o que significa uma relação de amizade? Santa Madre, então, ela vai recomendar fortemente que quem deseja ter uma vida de oração, deseja trilhar um caminho de santidade, deve ter companhia, ela vai dizer, né? Ela diz assim, pois grande mal é uma alma só em meio a tantos perigos. Ela diz que aconselharia eu aos que têm oração, procurem amizade e trato com pessoas que tratem da mesma coisa, pois o amor cresce quando é comunicado. Ela vai falar lá na vida, né, ali no capítulo 15, 16, 17, quando ela vai falar sobre aquele grupo dos 5, né, que se amam em Deus. E ela diz isso, que é importante que nós tratemos, quando a gente busca, quando a gente quer, né, ter vida com Deus, é importante que a gente trate com pessoas que queiram a mesma coisa, porque o amor cresce quando ele é comunicado. Quanto mais eu comunico o amor de Deus, mais o amor de Deus cresce em mim, né? Então o amor de Deus cresce quando é comunicado, quando é vivido em comunidade. E a gente sabe que o motivo que levou a santa a escolher que seus conventos fossem compostos por um pequeno número de irmãs foi para que a comunidade se estabelecesse sobre as bases da amizade, onde todas se amam, todas se querem, todas se ajudam. Então ela viveu aquela experiência lá da encarnação, daquela comunidade enorme. E aí ela diz assim, né, que a gente vê, né, a grande diferença entre as comunidades não reformadas e as comunidades reformadas de Santa Madre vai ser o número de irmãos, a redução drástica do número de irmãs. E aí ela vai dizer assim, não quero saber de comunidade grande, mas não. Porque numa comunidade pequena, a união é maior e a quietude é maior, né? Então, há mais quietude, mais união entre as irmãs. E eu quero que aqui todas se amem, todas se queiram e todas se ajudem. A gente sabe, assim, que uma das primeiras coisas que acontece quando a gente começa a seguir Jesus, eu acho que vários de vocês passaram por esse processo de um momento de conversão na vida. Eu não tive um momento desse na minha história. Eu comecei na igreja muito jovenzinha, mas eu tinha um grupo de amiguinhas, quando era um grupo de amigas, na minha rua. E depois, na adolescência, já ali com 11, 12 anos, eu já comecei a frequentar a igreja. Então, não passei por isso na adolescência. Mas ali no início, né, no finalzinho da minha infância, eu passei por isso. O que acontece quando a gente começa a seguir Jesus? A gente começa a abandonar algumas amizades, né? Assim, uma das primeiras coisas que a gente faz é uma troca no nosso grupo de amigos. A gente era amigos de um grupo de pessoas, era amigo de algumas pessoas, e quando a gente tem esse momento de conversão, vários de vocês passaram por isso na vida de vocês, e o próprio grupo de espiritualidade, né, o Divinos Mulher, nasce dessa necessidade também, né, de se reunirem, de se encontrarem pessoas que tenham uma afinidade espiritual e que caminhem na mesma direção. Então, a gente passa por isso. A gente tem um abandono de algumas amizades. Isso vai acontecer também na vida de Santa Madre. Inclusive, se foi um apelo na vida dela, né? Se a gente for se lembrar lá, teve um momento na vida de Santa Madre que Jesus pede para ela. Então, Santa Madre era uma pessoa de muitas amizades, né? Muito sanguínea. Então, muitos amigos, muita gente, muito contato, muita relação. Santa Madre era essa mulher da relação, da amizade, né? E aí chega um momento na vida dela que Jesus pede para ela, né? Eu não quero mais que você se comunique com homens, eu quero que você se comunique com anjos. De agora em diante, sua conversação será com anjos. Então, existe um momento de rompimento ali, né? De uma mudança. Então, Santa Madre, ela precisa deixar alguns amigos para poder se comunicar, se dedicar, né? Se relacionar com os anjos. Então, esse foi um apelo que o próprio Jesus fez a Santa Madre. Porque, como diz a Sagrada Escritura, más companhias corrompem os bons costumes, né? Os bons hábitos, está lá em Provérbios.
Eu acho muito interessante, assim, esse momento que Santa Madre, quando Jesus fala para Santa Madre isso, né? De hora em diante, não, sua conversação não vai ser mais com homens, mas com anjos. Às vezes a gente acha assim que Santa Madre, a partir de então, não tem que conversar mais com ninguém, né? Parece que Jesus falou assim: não quero que você fale mais com as pessoas, não se misture mais com as pessoas, que você viva em silêncio, em solidão e não converse, seja eremita, só vai conversar com um anjo. Mas se a gente pensar, né, quem são os anjos e qual é o sentido de anjos mesmo? E a gente vê o que acontece de fato na vida de Santa Madre, é que, na verdade, não é que ela não vai se conversar mais com pessoas, mas vai conversar e se relacionar com aquelas pessoas que vão ser anjos na vida dela, né? E quem são os anjos? Os anjos são aqueles mensageiros que nos trazem mensagens vindas de Deus, né? Que nos trazem Deus e que nos comunicam Deus. Então, essa é a passagem que nós temos que fazer na nossa vida. Deixar de conversar tratar com homens para tratar com anjos, né? Ou seja, e ser anjos também na vida das pessoas, e se tornar na vida das pessoas isso, não ser pessoa, né? Não comunicar materialidade, não comunicar superficialidade, não comunicar, fugiu a palavra aqui agora, mas saber comunicar aquilo que é Deus, né? Saber comunicar aquilo que os anjos comunicam, que é a vontade de Deus, o querer de Deus, a vida de Deus para nós. Então, Santa Madre, ela fala com muito apreço sobre as relações de amizade e o quanto elas foram importantes para ela. E o são nas comunidades que ela vai fundar. O conceito que tem de amizade, então, para Santa Madre, é esse conceito mais tradicional, que é um amor recíproco e desinteressado. Se nós pensarmos assim, né, que quais são as características da amizade? Por que será que Jesus fala de amizade? Por que será que Jesus, né, essa pergunta que eu fiz lá no começo, por que será que Jesus não diz, já não vos chamo servo, mas vos chamo esposos, vos chamo filhos, vos chamo irmãos? Então eu fiquei um tempo pensando nisso, sabe? Por que será que Jesus diz isso? Não vos chamo servo, mas vos chamo amigos. E aí a resposta que eu encontrei, né, rezando, lendo, né, pensando, a resposta que eu encontrei para isso foi que a amizade, não sei se vocês já pensaram nisso, mas para mim foi uma descoberta assim que me fez muito bem. A amizade é o único tipo de relação que envolve afeto e que envolve amor e que é totalmente livre de qualquer laço condicionado. Não existe nenhum vínculo obrigatório. Então, a amizade é o único laço que vai ligar dois amigos, é o amor e o afeto que os une. Se acaba o amor e o afeto, acaba a amizade. E não há nada mais que obrigue a continuar amigo ou que mantenha o vínculo. Porque, por exemplo, uma relação entre esposos, se acaba o amor, acabou o afeto, Deus me livre, né, acontecer isso, mas porque toda relação toda relação entre esposos, toda relação entre pais e filhos, toda relação entre irmãos, né, precisa ter como base a amizade, precisa ter a amizade de fundo. Se dois esposos, eles em algum momento acaba a amizade, não existe mais amor ali, existe um vínculo sagrado do matrimônio, ou existe um contrato ali, um casamento, um contrato civil que os mantém unidos. Então, existe um vínculo obrigatório aí, né? Que eu me faço entender nesse momento. Mas existe um vínculo ali. A mesma coisa entre irmãos. Existe um vínculo de consanguinidade. Existe uma obrigatoriedade no vínculo. Por exemplo, as irmãs da minha comunidade, né? Existe uma obrigatoriedade no vínculo que é a questão institucional. Nós somos ligados por um mesmo carisma. Isso não acontece na amizade. A amizade é um amor e uma relação completamente livre. A única coisa que faz duas pessoas serem amigas é o vínculo de afeto e de amor que as une. Acaba o amor, acaba o afeto, não tem mais amizade. Não faz sentido eu ser amiga de alguém que eu não gosto, não tenho afinidade, não tenho relação de amor, não tenho relação de afeto, né? Acaba a amizade ali.
Então, o único laço que liga dois amigos é o amor e o afeto que os une. Então, a amizade, irmãos, é um vínculo e uma relação que ela é radicalmente livre. Se acabar o amor e o afeto, acaba a amizade. E não há mais nada que te obrigue a continuar amigo ou que mantenha o vínculo. Só quem entende isso, entende o amor e a relação que Jesus deseja ter conosco. Então, Jesus, ele deseja ter conosco essa relação de amizade, né? Que é uma relação radicalmente livre, que não se baseia num contrato, que não se baseia num vínculo obrigatório, mas que tem como único fundamento, a única coisa que interessa para Jesus é o nosso amor e o nosso afeto por ele, né? É crescer conosco numa relação de amor e de afeto. Então, a gente só vai entender, né, essa relação que Jesus deseja conosco quando a gente viu uma relação de amizade desse nível, né? É preciso passar pela experiência da amizade humana para entender a referência do amor que se deve a Jesus. É o único vínculo que exige reciprocidade de amor. Não adianta que ele seja unilateral. Então, não adianta eu dizer para todo mundo que eu sou amiga. Ah, eu sou muito amiga da Érica, por exemplo. Mas a Érica não sabe que é minha amiga, né? Exige uma reciprocidade. Não dá para ser um vínculo unilateral. Vocês estão escutando o cachorro aqui? A gente tem um vizinho aqui do lado, eles têm uns cachorros violentos, que hora que eles começam a latir. Então, a amizade, ele é o único vínculo que exige uma reciprocidade obrigatória. Não tem como ser amigo, ter uma amizade unilateral, ser amiga de um lado só, né? A amizade não acontece porque não tem contrato nenhum. Não tem como eu obrigar ninguém a ser minha amiga. Não tem como eu ir lá e reivindicar uma amizade no cartório. Não tem como eu ir lá e reivindicar uma amizade, processar uma pessoa porque ela não está sendo a minha amiga, sabe? Não tem como. A gente pode fazer isso nas nossas relações de pai e filho, de irmãos, né? A gente pode exigir ali uma relação. Mas na amizade, não. A amizade exige uma reciprocidade. Por isso é importante que, então, a amizade não acontece porque não tem contrato nenhum. Por isso é importante que um namoro comece pela amizade, sem contato ou dependência de qualquer tipo de satisfação sexual, né, ou carnal. Por isso que a gente tem que começar os nossos, que a gente insiste tanto, né? Ah, mas por que a gente tem que tem que namorar, tem que ter um namoro santo, um namoro casto, um namoro puro, né? As meninas vêm e a gente orienta. Não pode, mano, pode beijar, não pode. Não pode. Primeiro precisa namorar. Namoro sem essa satisfação carnal, sem essa dependência, né, do corpo no primeiro momento. Por quê? Porque o casamento, o vínculo matrimonial, precisa ser elevado aqui sobre o alicerce da amizade. Porque se não tiver aqui, ó, se vocês não forem amigos entre vocês, né, não adianta que uma hora a casa cai. Se não tiver amizade, uma hora a casa cai. Então, todo relacionamento precisa começar por aqui, né? Para Aristóteles tem uma definição muito linda de amizade. Ele fala assim que a amizade é uma única alma habitando dois corpos. Então, existe um amor que une e uma liberdade radical que separa, né? Então, é uma alma. Por exemplo, assim, se nós pensarmos no casamento, são dois corpos que se tornam um único corpo, né? Então, é um único corpo. Então, é um só, né? A amizade é diferente. A amizade é uma única alma, mas que tem uma separação, que são dois corpos diferentes, né? Então, existe uma liberdade radical que separa. Existe um amor que une, mas uma liberdade radical que separa. E a Madre Maria José de Jesus, Madre Maria José, serva de Deus, lá do Rio de Janeiro, ela tem uma frase que é muito, muito forte nesse sentido. Ela fala para uma irmã que ela amava muito na comunidade. Ela diz assim: olha, irmã, o mesmo Deus que nos une é o Deus que nos separa. Porque ela entendia isso assim, que a amizade ela tem que manter, ela tem que ser um espaço de profunda e de total liberdade, né?
Uma vez que acaba a liberdade, que existe dependência afetiva, que existe ciúme, que existe algo que tira a liberdade, acaba a amizade. Porque a amizade é isso, um amor que une e uma liberdade radical que separa. Tá tudo bem até aqui? Posso continuar? Tá dando para acompanhar? Posso seguir? Alguém faz um joia aí, reage para eu ver que vocês estão aí, todos que eu não estou vendo ninguém. Tá perfeitamente, irmão. Então, beleza. Vou seguir, então. Então, a partir disso, né, a gente consegue entender. Irmãos, olha, encontrar um amigo assim, encontrar amizades assim, realmente, quando a Sagrada Escritura fala que é um tesouro, é porque realmente é um tesouro. Então, a partir dessa perspectiva, nós podemos entender o que a Sagrada Escritura quer dizer ao falar que quem encontrou um amigo encontrou um tesouro. Nenhum outro amor é tão livre e exige tanta reciprocidade quanto a amizade. Por isso é tão rara e tão preciosa. E a amizade, então, além de ser um espaço de liberdade, né, essa relação, deixa eu ver como eu coloquei, além de ser essa relação de completa liberdade, ela é também um amor que transmite liberdade, né? Não existe amor mais puro do que aquele que nasce entre duas pessoas totalmente livres. Então, Santa Madre, ela vai chamar esse amor de amizade espiritual. Na amizade puramente humana, né? Então, a gente tem a amizade, Santa Madre vai trabalhar esse tema lá nos capítulos 4, 5, 6, 4, 5, 6, é isso, 4, 5, 6 do Caminho de Perfeição. Ela vai trabalhar a amizade espiritual e a amizade humana, né? E aí ela fala assim, né, que na amizade puramente humana, quando ela é cheia de sensibilidade, cheia de afetividade, nós acabamos que nós não contribuímos para que a pessoa alcance de fato a santidade que Deus deseja dela. E é difícil quando essa amizade, né, quando essa amizade não é puramente espiritual, é difícil para nós deixar que Deus realize na pessoa a obra que ele deseja realizar. Santa Madre vai falar lá, né, que, por exemplo, porque assim, irmãos, a gente, nessa relação de amizade, é isso que Santa Madre deseja, né? Que as irmãs, elas consigam amar as irmãs de um modo tão livre que, na medida que a gente percebe, né? Eu tô falando irmãs, mas vocês entendem, né? Que vocês transpõem aí, né? Para irmãos, é porque meu contexto é só de irmãs. Então, e Santa Madre fala, né? Para as irmãs. Mas, assim, quando Santa Madre vai trabalhar esse tema, então ela vai... O que ela está querendo dizer? Que a gente percebe quando Deus está... a gente percebe o trabalho de Deus nos irmãos. A gente percebe Deus trabalhando, Deus investindo, o Espírito Santo... E a gente sabe que o processo espiritual, né, o processo da vida espiritual, o caminho que o Espírito Santo faz conosco, é aquele caminho de purificação que São João da Cruz apresenta lá nas noites, né? Lá na subida e lá nas noites. Então, a gente percebe que os irmãos, eles vão passar por processo de purificação sensitiva, por processo de purificação ativa, purificação do intelecto, purificação da memória, e isso é um processo de sofrimento. Se nós não damos liberdade, se nós vivemos uma amizade não pura, né, não espiritual, a gente interfere, a gente tenta interferir, a gente tenta interromper, e a gente não permite, não deixa Deus trabalhar na alma, Deus trabalhar no processo de santificação dos nossos irmãos, né? Então, Santa Madre, ela vai dizer exemplos muito, muito corriqueiros da nossa vida. Ela fala assim, por exemplo, se você vive amizades que não são amizades que transmitem liberdades, ela fala lá, se uma irmã é ofendida e logo vem a amiga, né, dar 1000 razões para aquela irmã e tentar defender e dizer, Santa Madre fala assim, né, eu não aceitaria isso que estão fazendo para você, né, as irmãs estão achando que você é santa. Então, você não permite que Deus trabalhe, que Deus faça crescer a virtude, né? Então, Santa Madre fala que, ao contrário de ajudarmos a suportar e superar e crescer no processo de vida espiritual e na santidade, sobretudo a partir de um olhar sobrenatural, a partir de um processo de ajudar, né, a transcender, nós a empurramos para uma posição de vítima, né? Nós a empurramos para uma posição humana, para uma visão material que não produz frutos e que a torna estéril, né? Que não a faz crescer.
Então, amigo de verdade é aquele que nos puxa para cima, irmãos, né? É aquele que dá espaço para que Deus realize a obra dele na nossa alma. Amigo de verdade é aquele que nos puxa para cima, que nos educa no sentido literal da palavra, que puxa para fora o que há de melhor em nós, né? Então a gente sabe que o processo de educação é isso. O que é o processo de educação? Né? O que é ser educador? Ser educador é você conseguir trazer para fora aquilo que tem de melhor na pessoa. Então é assim que nós devemos ser no nosso processo de amizade, né? Ajudar a pessoa a trazer para fora e a viver aquilo que ela tem de melhor dentro dela. Então, a amizade, ela não se fecha em si, mas se abre para os outros e, sobretudo, para Deus. O centro deve ser Deus e crescer no amor de Deus e na correspondência ao próprio chamado. A gente tem um exemplo lá, né, de Santa Teresinha, no início da caminhada dela no Carmelo. Vocês vão se lembrar lá que no manuscrito A ainda ela vai dizer que ela tinha licença para conversar com uma companheira dela, né, de postulantado, todos os sábados. Então, elas passavam um tempo juntas. E Santa Teresinha começa a perceber que aquela irmã, né, a postulante, companheira dela, está se tornando dependente de Santa Teresinha. Santa Teresinha tinha 15 anos, olha. Ela tinha uma genialidade mesmo, né? Uma maturidade humana, uma perspicácia, sobretudo, né? Para identificar essas questões de dependência afetiva, toda essa questão. Santa Teresinha, irmãos, ela tinha uma sabedoria nos relacionamentos ali, né? Mas nessa pegada mais sensível, sabe? De quando a gente está perdendo a liberdade, de como é que a gente ganha liberdade interior nos relacionamentos, que não tem outro santo assim. Sobretudo em outro santo do Carmelo, não trabalha essas questões como Teresinha trabalha. Um dia vocês estudem sobre isso, porque vale a pena. Liberdade nos relacionamentos de Santa Teresinha, como ela viveu a dimensão afetiva de modo com tanta liberdade interior. Porque ela tinha uma tendência, né, à dependência afetiva, muito sensível. E ela percebe isso nessa irmã. E, sobretudo, ela percebe que os conselhos que ela está dando, que a irmã está vindo procurar nela, esse consolo humano que não faz crescer, né? Não faz avançar, que não faz ir para frente. Então, Teresinha, ela fala para a postulante, né? Olha, nós não vamos conversar mais, porque eu não estou fazendo bem para você. Então, a nossa amizade não está sendo espiritual, ou seja, eu não estou te puxando para cima. Eu não estou te ajudando a ver as coisas de um modo transcendente. E Santa Teresinha interrompe ali, né? Ela fala que faz tudo isso com muito carinho, coloca a postulante no colo dela, né? E faz com lágrimas, tudo. Mas ela ali, ela rompe, né? Ela tem coragem de romper. Santa Madre, ela vai dizer assim, que logo se conhece a amizade que quer servir sua majestade, pois não é levada pela paixão, mas procura ajuda para vencer outras paixões. Dá para ir mais um pouquinho? Vocês estão cansados? Pelo amor de Deus, não para. Tá muito bom. Irmão, eu queria fazer uma partilha rapidinha, né? A senhora disse que podia parar, né? À vontade. A senhora falou agora, me lembrou de um fato que aconteceu essa semana, né? Um amigo veio falar para mim, né? Um amigo que eu devo muito respeito, né? Que eu devo muito respeito, né? E eu detesto ser invasivo na vida das pessoas, né? Esse amigo, né, que eu amo muito, chegou para mim e falou assim, nossa, Gugu, eu faltei a missa domingo. Só que não tá doendo minha consciência. Será que a gente estava no começo da Santa Missa, né? Ele falou assim, será que eu posso comungar e tal assim? Não pode. Pecado mortal. Mas é que não tá doendo minha consciência, eu não tô arrependido, mas devia. Antigamente é uma coisa que eu ia dar um sorrisinho, tentar disfarçar, né? Mas amigo é aquele que te leva para o céu, né? Então, a amizade, primeiro por Deus, nos faz não ter o respeito humano que leva, sem querer, a pessoa para o inferno, né? Isso mesmo. Eu tenho uma grande amiga no Instituto, sabe? Uma irmã que a gente é bem amiga mesmo, né? E aí a gente tem um combinado. Eu falo para ela, olha, irmã Cintia, a gente não vai nunca fofocar e a gente não vai permitir vitimismo entre nós. Então, a gente não vai reclamar uma da comunidade da outra
E se você me vê, porque a nossa tendência, qual que é a nossa tendência, né? Um amigo vem, você sofreu uma situação ali, e sobretudo na comunidade isso é uma praga, né? Por isso Santa Madre não queria esse tipo de amizade. Porque briga um com o outro, e aí vai falar para o amigo, e o amigo fala, se eu fosse você... Às vezes o amigo até acha que o outro tá errado mesmo, mas por conta da amizade, você fala, não, eu não posso dizer para o outro que ele tá errado, porque eu sou amigo desse. Então, a gente tem esses respeitos humanos, né? E é exatamente isso que Jesus pede para Santa Madre romper. Uma amizade que é baseada em respeitos humanos, né? E que poda a nossa liberdade de ir para Deus, de ir para cima, de avançar, né? De ir para frente. Então, para Santa Madre, a gente tem lá aquele como é? Fugiu a palavra aqui. Mas é conhecido aquela relação o grupo dos 5 que se amam em Deus. Então, porque para Santa Madre a amizade, ela nasce, cresce e caminha sobre a verdade. Se eu preciso faltar com a verdade, né? Então eu sempre penso isso. E nessa relação com essa irmã, gente, eu sempre falo, meu Deus, a gente não o dia que precisar faltar a verdade com ela, e o dia que a gente precisa faltar com a verdade entre nós, né? Que a gente não pode ser de fato verdadeiro ali, que a gente não pode falar a verdade por respeito humano, por medo de romper. Acabou a amizade. Não existe amizade. A amizade, ela nasce, cresce, caminha sobre a verdade, né? Santa Madre, ela vai dizer assim que quando ela fala sobre a verdade, ela diz que ela não sabe por que Deus ama tanto a verdade. E aí ela vai dizer que talvez porque ele mesmo tenha se denominado a verdade. Então ela fala assim, Santa Madre diz assim, eu gostaria que esse pacto fosse feito pelos 5 que no momento nos amamos em Cristo, assim como outros, nos últimos tempos, se juntavam em segredo contra sua majestade e para tramar maldades e heresias, procuremos juntar-nos alguma vez a fim de nos desenganarmos mutuamente. Acho que vocês estão lembrados dessa expressão, né, que é típica quando a gente fala da amizade teresiana. O que é amigo, né, para Santa Madre, relação de amizade? São aqueles que se juntam para desenganar-se mutuamente e dizer em que poderíamos nos corrigir e contentar mais a Deus, porque não há quem se conheça tão bem a si quanto o conhecem os que o observam, se é com amor e cuidado pelo nosso proveito. Então, quanto mais madura a amizade, mais ela caminha para esse processo, né, de desenganarmos-nos. Os amigos nos ajudam a nos desenganarmos. E é interessante, assim, que até coloquei aqui, né, que é diferente de um processo terapêutico. No processo terapêutico, você vai lá e você vai cavando você, né, e aí na sua fala, você vai tentando descobrir questões. Perdão. Aí tô com uma tosse ainda meio violenta. Porque no processo terapêutico, na amizade, é mútuo e o desenganar-se acontece na relação. Então, esse processo, eu não sei se você vai me explicar aqui, né? Mas quando a gente fala de desenganar-se na relação de amizade, não é dizer assim, não é só eu chegar no Gugu e falar a verdade para ele, né? Você está enganado sobre isso, você está enganado sobre você, ou na própria relação, no relacionamento, né, com o amigo, no relacionamento de amizade, as coisas nós vamos nos desenganando, né? Sem que às vezes nós precisemos falar nada. Às vezes a gente não precisa falar a verdade, né? Mas o nosso próprio relacionamento faz com que nós nos desenganemos, o modo como nós nos relacionamos. Vocês estão crescendo aí na vida de comunidade e vocês percebem como a comunidade faz com que a gente se mude. O Padre Adriano, não sei se o Padre Adriano ainda vai aí, mas o Padre Adriano, ele dizia assim, que a comunidade, ela ajuda a gente ela equilibra as nossas neuroses, né? Ele fala, viver em comunidade é uma bênção, porque dá uma equilibrada aí nas neuroses da gente.
E realmente a comunidade ajuda a gente a amadurecer, a saber quem a gente é, a desenganar-se a nosso respeito, né? Sem precisar dizer. Só na relação ali as coisas já vão acontecendo. O amigo, então, né, não é aquele que concorda com tudo que você faz e quer, mas que te ajuda a compreender o querer de Deus e não te deixar, e não te deixa morrer sozinho. Achei tão bonito isso, que o amigo é aquele que não nos deixa morrer sozinhos, né? Mesmo o amigo é aquele que fica com a gente, mesmo percebendo que a gente não vai sobreviver, por exemplo, né? Que a gente está num momento, em todos os sentidos, espiritualmente, materialmente, financeiramente, mas é alguém que permanece ali, e não vai te deixar morrer sozinho, né? Tem uma história tão muito bonitinha, não sei se vocês conhecem, do soldado que vai buscar o amigo na guerra, que fala assim que tinham dois soldados que eram amigos e eles estavam na guerra. E um deles voltou, eles estavam voltando do fronte ali da batalha, e na hora que um chegou, ele percebeu que o amigo não estava. E ele falou lá pro responsável lá, pro comandante lá, que ele ia voltar a buscar o amigo. E o comandante falou: "Não, você tá louco você ir lá buscar seu amigo? Pode ser que ele esteja morto e você pode morrer também." E ele falou: "Não, eu não vou deixar meu amigo lá sozinho." E ele volta para buscar o amigo e depois ele volta com o amigo morto nos ombros, né? Carregando o amigo morto e ferido de morte também, né? Ferido a ponto de que ele vai morrer. E aí o comandante fala assim, né? Mas eu falei para você que não ia adiantar você ir lá. Agora você trouxe o corpo dele, ele estava morto, e agora você também vai morrer. E aí esse soldado, antes de morrer, ele diz: "Não, valeu a pena, porque quando eu cheguei lá, ele ainda estava vivo. E eu olhei para ele e ele me disse: eu sabia que você viria e que você não me deixaria morrer sozinho, né?" Então eu achei isso muito bonito. Eu não sei se essa história é verdadeira, mas me chamou muita atenção, sabe, assim, de que vale a pena ir buscar, porque o amigo sabe que a gente não vai deixar ele morrer sozinho ali, né? Então a amizade, ela tem também, ela traz consigo um processo de identificação. Eu assisti depois vocês podem assistir até uma pregaçãozinha sobre amizade de um padre que chama Padre Pedro. Eu mando para vocês o link. Ele é um padre da Opus Dei que ele posta toda semana meditações do Evangelho. É muito bom. E aí Padre ele tem Pedro William, de Brasília. isso mesmo. Eu gosto, eu acompanho ele. Então ele tem uma sobre amizade, muito boa. E ele fala assim que muitas vezes a amizade, a primeira conversa entre uma amizade que vai começar, começa assim: "Nossa, você também? Pensei que era só eu." Então ele fala assim que acontece num processo de identificação. Alguma coisa a gente tem em comum, né? Tem que ter alguma coisa em comum para que tenha amizade. Então nasce de uma identificação e além de nascer de uma identificação, a amizade faz crescer a identificação, né? São João da Cruz, ele vai dizer assim que nós tornamos-nos semelhantes àquilo que a quem amamos. Eu lembro assim que quando a gente ia para encontro na associação, então as irmãs falavam assim, que elas sabiam assim: a gente sabe quem é de Pouso Alegre, quais são as irmãs de Pouso Alegre, porque vocês são muito parecidas, né? Vocês parecem muito no jeito de falar, no jeito de segurar o livro, vocês são muito parecidas. E então é isso, a amizade, ela vai fazendo crescer o processo de identificação, né? E vai tornando isso, vai fazendo acontecer isso que São João da Cruz diz, que a gente vai se tornando semelhante àquilo que a gente ama. E Santa Maria, ela vai dizer muito às irmãs, né? Para que elas tratem apenas com as pessoas que falam a língua delas. Vocês vão se lembrar lá no final do Caminho de Perfeição, quando ela vai falar sobre toda a relação com os de fora, né? A relação com as pessoas de fora. Santa Madre vai dizer assim que as irmãs precisam ser muito afáveis, de modo que as pessoas não tenham medo de praticar a virtude e desejem o modo de vida das irmãs. Porém, ela vai dizer assim, agora, se vocês começam a conversar, a língua de vocês tem que ser a oração. Essa é a linguagem de vocês.
E vocês devem se comunicar a partir dessa linguagem. E que se as pessoas tiverem uma linguagem muito mundana, muito diferente de vocês, então vocês se abstenham de aprender a linguagem dela, se abstenham de aprender a linguagem delas e se abstenham das relações com elas. Amigos, irmãos, amigos são pessoas que nós escolhemos, né? Então nós escolhemos e quando nós encontramos, nós cultivamos como um tesouro. São Tomás, ele diz que amigos são elegíveis, ou seja, eu escolho a quem dedicarei o meu afeto e deixarei participar da minha vida mais íntima e pessoal. E essa escolha não é aleatória, né? Ela precisa nascer de uma identificação. Ela brota da comunhão dos corações que une os amigos. Os corações precisam estar orientados para o mesmo lugar, né, de Santa Madre. Então, a gente precisa... Amigos são aqueles que têm o coração no mesmo lugar, tem que estar orientado no mesmo lugar. A gente, né, como Jesus, nós também precisamos dizer aos nossos amigos, né, que Jesus fala assim, não fosse vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Então, a gente precisa poder dizer isso para os nossos amigos, né? Eu escolhi ser sua amiga, porque a gente fala assim, a família não é que a gente escolhe realmente, né? Mas os amigos, sim, os amigos é um processo de escolha. A amizade é uma escolha. E como a amizade tem esse caráter de liberdade, ela precisa ser feita todos os dias. Então, todos os dias eu preciso escolher de novo ser amiga dos meus amigos, né? E aí, como Jesus, eu preciso dizer para eles, olha, eu dizer isso, né, para mim e para eles, eu escolhi você. Você é minha amiga, você é meu amigo, porque eu escolhi você. A amizade, para terminar, já estou terminando, estou no fim já, está acabando. A amizade, ela é uma relação de cuidado e de entrega mútua. Só sou amigo de alguém quando não tenho medo de dar-me a conhecer, quando sou capaz de confiar para revelar seu segredo. Não nasce da noite para o dia, como a gente conhece, né? Então, se eu fosse passar um vídeo para vocês hoje, um filme para vocês hoje, seria o filme do Pequeno Príncipe. Porque o filme do Pequeno Príncipe, sobretudo a relação dele ali, não só, mas naquele coração ali, né? O coração do filme, na relação entre o Pequeno Príncipe e a raposa, a gente entende como é que se dá um processo de amizade, né? Como é que se dá esse processo de amizade. Ele não nasce da noite para o dia, então não dá para dizer isso assim, eu conheci você e fiquei super sua amiga. Santa Teresa, ela vai encontrar esse amigo, esse grande amigo da vida dela, né, que vai ser o Jerônimo Gracián, que vai ser a grande relação de amizade que Santa Madre vai viver, e ela vai dizer que em São Jerônimo Graciano ela encontrou o seu desaguadouro. E depois a gente vai ver também ali na relação dela com Ana de São Bartolomeu. É tão bonito o final ali do filme, naquela série de Santa Madre, que eles colocam ali, né? Quando Santa Madre está para morrer, ela pede a presença da Ana de São Bartolomeu, né? Ela escolhe morrer nos braços de Ana de São Bartolomeu. As irmãs estão ali, mas ela percebe que vai morrer e aí ela pede que Ana de São Bartolomeu venha. E ela escolhe morrer ali, né, nos braços daquela que tinha sido a grande amiga de Santa Madre. Então, nós precisamos ter, irmãos, poucos amigos e aprendermos a dedicar-nos a ele. A amizade exige tempo e é uma relação de cuidado mútuo. Tem não sei se vocês já viram, a Ana Cláudia, ela é a doutora Ana Cláudia, ela é uma paliativista, e ela é uma influencer, na verdade, mas ela é uma médica paliativista, e ela tem uns vídeos muito legais sobre a importância de tecer relacionamentos saudáveis ao longo da vida. E ela diz assim, né, que lá no fim da nossa vida, ela acompanha pessoas que estão nesse momento da terminalidade, né? E ela diz assim que as pessoas que vivem com mais serenidade a terminalidade são pessoas que teceram relações saudáveis ali na idade dos 30, 40, 50 anos, né? Pessoas que tiveram boas amizades ali, que conseguiram tecer relações saudáveis ali, relações que ela chama relações compassivas, né? Relações de amizades profundas.
E aí ela diz assim, para a gente fazer um teste, o teste que a gente tem que fazer quando se a gente tem relações de amizade, é pensar assim, porque a amizade é isso, são pessoas que você cuida e que cuidam de você. Isso é amigo. É a pessoa que você cuida e que cuida de você. Então a gente precisa pensar assim, né? Se eu caísse doente hoje, sozinha, quais seriam as pessoas para quem eu poderia, que passariam um dia comigo no hospital? Que topariam ficar um dia comigo no hospital? Eu teria para quem ligar? Teria um grupo de amigos que fariam uma escala para passar um dia, cada um passar um dia comigo no hospital? Pessoas que cuidariam de mim, né, que me ajudariam nesse momento. E aí ela diz assim, se você não tem, se você, não tenho pessoas que cuidariam de mim um dia no hospital, se eu caísse doente aí. Aí ela faz a pergunta contrária. E eu? Quais são as pessoas? Existem pessoas no mundo que, se caíssem doente, eu estaria fazendo o que eu estivesse fazendo, que eu iria dar um dia da minha vida para ficar com ela no hospital? E aí ela diz: se você encontrou pessoas que fazem isso por você e que você faria por elas, que você cuida e que cuidariam de você, então ótimo, você está no caminho certo. Mas se você não tem, então se cuida, porque você é um forte candidato, né? A ter uma terminalidade difícil lá no fim da vida. E aí, essa frase, né, do Pequeno Príncipe, porque tu te tornas eternamente responsável por aquele que cativas. Então, essa é a nossa grande tarefa na vida, né? Sobretudo para nós que estamos no meio da vida. Qual é a grande tarefa no meio da vida, né? Nesse momento da nossa história, mas eu acho que 80% de vocês, se não mais, está nesse momento. Eu também estou nesse momento da vida adulta, né? De sermos jovens adultos, entre 30, 40, 50 anos. De tecermos relações saudáveis, né? De tecermos relações profundas, de tecermos relações tanto dentro da nossa família quanto fora da nossa família, nesse nível aqui de eu me tornar cativar as pessoas de tal modo que eu me torne responsável por elas e que elas também se sintam responsáveis por mim. Pessoas que você sabe que vai cuidar de você quando você precisar, né? Tem aquele Rubem Alves, ele fala assim, por isso eu só tenho o número de amigos que eu posso cuidar. Então a gente tem que ter um número de amigos que a gente sabe, que a gente garante que a gente vai se tornar responsável por eles. Então, irmãos, nós não precisamos ter medo de ter amigos, né? Mas nós precisamos ter amigos que nos levem para o céu. E aí eu quero terminar com essa reflexão de Santa Madre, quando ela diz assim: quando dois não pensam do mesmo modo, como poderão amar-se por muito tempo? É amor que há de acabar com a vida. Pois se um não guarda a lei divina e não ama a Deus, diferentes hão de ser os seus destinos. E se diferentes hão de ser os seus destinos, não vale a pena que tenhamos uma relação de amizade aqui, né? Amigos precisam ter o coração no mesmo lugar. Que graça encontrar alguém com quem compartilhamos os mesmos amores e repudiemos as mesmas coisas. Nunca é por acaso que Deus coloca um amigo em nosso caminho. A amizade, mesmo quando acaba por qualquer motivo, ela é eterna, né? E eu vou deixar a história do Pequeno Príncipe para lá, que eu acho que o nosso tempo já foi. E a amizade, como tudo na vida cristã, ela é um dom e uma tarefa, né? Então a amizade, né? Nós somos uns para os outros, um dom que Deus nos ofereceu e um campo de missão. Então o nosso amigo aí, ele é um campo de missão para nós. Nossos amigos são uma missão para a gente, né? Então eu quero terminar só com uma história, porque a amizade, ela é isso, é um cuidado que implica numa liberdade, né? Então é uma relação, é um amor que une e uma liberdade que separa, né? Então, para terminar, contar a historinha da pedra, da rosa que cresce na pedra. Não sei se vocês conhecem, mas quem conhece, se não conhece, vai. Uma pessoa viu uma rosa crescendo numa pedra, né? E aí ela olhou aquela rosa na pedra, nasceu ali na pedra, aquela rosa bonita. Ela falou: nossa, que rosa linda! Vou levar embora essa rosa aqui para mim. Tirou a rosa da pedra e levou a rosa para casa. Colocou a rosa no copo e foi dormir.
No dia seguinte, a rosa estava aberta lá, ela falou, ó, que rosa bonita. Mais 3 dias depois, o que aconteceu com a rosa? Morreu, né? A rosa acabou. Uma outra pessoa passou ali pela pedra e viu a rosa, né? Uma rosa que nasceu ali na pedra. E ela falou: Nossa, que rosa bonita, nasceu na pedra. Ah, mas eu não vou tirar essa rosa daqui, porque se eu tirar essa rosa daqui, ela vai morrer. Então eu vou deixar essa rosa aqui. E ela voltou depois de um ano. E aí, depois de um ano, não tinha mais rosa ali na pedra, né? A rosa tinha morrido. E não tinha nascido outra. E uma terceira pessoa, ela disse assim: viu a rosa na pedra e falou: Nossa, que legal, uma rosa nasceu aqui na pedra, que lindo. Eu vou deixar essa rosa aqui, mas eu vou vir todos os dias para cuidar dessa rosa. E aí ela ia todos os dias e cuidava daquele pé de rosa ali na pedra. E sem tirar a rosa da pedra, ela cuidou da rosa, podou a rosa, adubou a rosa e tratou da rosa. E depois de um ano não era mais uma rosa só, era um jardim, né? E isso é a amizade. A amizade é uma rosa que nasce na pedra, que a gente não pode tirar dali, a gente não pode colher para a gente, mas a gente precisa aprender a cultivar ali, né? E ali a gente vai ver nascer, então, um jardim. Não sei se vocês querem falar alguma coisa, mas Deus abençoe muito vocês. Não sei se eu falei demais, passei de tempo, estou sem relógio. Não, o relógio está aqui no celular. Eu não... Pouco, irmã, falou pouco. Irmã do céu, Não dá que nem pra falar riqueza. rápido. Eu vou falar bem pouquinho aqui para deixar o povo partilhar, mas eu não sei se a senhora lembra que eu mandei uma mensagem para a senhora falando do livro, e eu não tinha esse conhecimento dessa dimensão. E o que eu falei que eu estou escrevendo, das etapas, é exatamente o que a senhora falou sobre Santa Madre, da Ah, amizade com Deus, da amizade com o próximo e da amizade consigo mesmo. Sobre verdade, eu disse, meu Deus do céu, eu tô assustado aqui. Mas assim, meu Deus do céu, que riqueza. Eu vou até parar de falar, que depois eu vou continuar essa conversa com a senhora no particular depois. Irmãos, partilhem, partilhem. Um de cada vez, por favor. Alguém estava falando aí, não sei se é a Érica ou a Aline. Não, eu só falei que depois dessa não consigo nem falar. Hum. Só gratidão mesmo. Como foi boca de Deus no meu coração, acho que no coração de todo mundo. Que coisa linda, de verdade. Obrigada, irmã. Deus abençoe. Pode levar para Érica, casa. Toninho. Levei para casa. Foi a coisa mais linda do mundo inteiro. Tô mexendo nas panelas aqui. Ô, Elka, põe o vídeo aí para ela ver você, para te conhecer. Tô mexendo nas panelas aqui, peraí. Sem problema, não. Ah, prazer. Tudo bem? Mas assim, foi lindo, 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 lindo. Vai lembrando, né? A gente vai lembra o que a gente vive enquanto comunidade. A gente vai lembrando de cada um aqui e o que a gente vive com os nossos amigos que nos levam para Deus. Eu tenho uma amiga, uma irmã, uma querida que mora em São Paulo, que foi para São Paulo esse ano e ela faz muita falta. Aí você foi falando, é tudo que você foi falando, tudo que você foi falando. A minha filha de 3 anos chega aqui em casa da escola e fala assim: "Ô, mãe, eu tô com saudade da Cris. Que dia que a gente vai ver a Cris?" Falei: "Ah, minha filha, agora só nas férias, né? Ela vai tirar férias, tá na escola, né? Tá na faculdade, tá fazendo um monte de coisa." Aí você foi falando, fui, não, fui só lembrando, falei, gente, é isso aí, é esse cultivo longe, mais perto, é esse cultivo perto aqui, mas a gente não, não se vê todos os dias, mas sabe que tá ali, sabe que pode contar, sabe que tem as orações. É aquele que você falou, né? Quem pode passar com você no hospital? Eu pude, porque minha filha ficou doente. E essas meninas, essas carinhas dessas meninas aí que você vai ver aí, tudo rezando por mim. Nós rezamos um terço, eu lá no hospital com a minha filha, online assim, e as meninas rezando comigo. Eu não podia nem rezar, porque tinha coleguinha, né, do lado no hospital.
E assim, é o que sustenta a gente é a amizade. É a oração, é a amizade, saber que a gente pode contar um com o outro. Saber que a gente tem esses irmãos que não são de sangue, mas que a gente escolhe, né? Como Deus nos escolheu, como Jesus nos escolheu, a gente escolhe. E a gente pode escolher. Louvado seja Deus. Obrigada, irmã, pela Deus sua vida. abençoe. Obrigada pela sua palavra. Obrigada por tudo. Deus Vem morar na abençoe. minha casa. Falei muito. Irmã, Oi? é, como lidar numa situação que a gente é obrigado a trabalhar com uma pessoa que não quer a amizade da gente, uma pessoa totalmente mal-humorada, e a gente já fez das tripas o coração e tem que conviver com a pessoa. Ah, aí é oração, meu irmão. Aí a gente reza e oferece sacrifício, né? Que ele não, aí passa por outros vieses, né? Muita oração. Acho que travou aí. Eu acho que você ia falar alguma coisa. Ou não, tô enganado. Eu acho que só abriu a câmera só. Pode falar. Irmã, gratidão por essa formação iluminada pelo Espírito Santo, que caiu no coração de todo mundo, tenho certeza, viu? No meu veio muito propício, eu precisava muito ouvir tudo que a senhora disse. Eu sou uma pessoa de muita amizade e eu me envolvo muito, né? E muitas vezes é aquilo que a senhora falou, às vezes é só a gente que é amigo, né? Então, veio para que eu reflita bastante sobre minhas posturas, minhas atitudes e as pessoas que não são mais amigas, né? Como a senhora mesmo relatou, quando acaba o afeto, acaba a afinidade de um dos lados, já não tem mais amizade, não faz mais sentido manter, né? Porque muitas vezes está só no nosso coração e do outro lado não tem mais correspondência alguma. Então, é hora de legal, né? É hora de deixar ir, né? A liberdade da amizade é isso, né? Deixar ir. Então, e também tudo que a senhora falou, muito rico mesmo, sobre manter os laços da amizade, né? Nós vivemos num mundo muito corriqueiro, onde as amizades é tudo muito rápido, né? É um oi, é mensagem, é tudo muito rápido, e nós necessitamos desses laços afetivos mais intensos, né? Para que haja mais intimidade, para que a amizade floresça. Porque a amizade nenhuma floresce na correria da vida. Uhum. Há necessidade do afeto. Sem afeto não cresce. Não é? Como foi Precisa quando de... ela cuidou da rosa? Isso. Com afeto. Então, os laços se estreitam no afeto. Se não tem afeto, se não tem contato, se não tem abraço, se não tem olho no olho, se não tem partilha, é uma amizade superficial. Pode até ser amizade, né? Mas superficial. Mas eu acredito que Santa Madre nos ensina a termos amizades profundas. Isso. Muito obrigada, Deus abençoe. É interessante quando Santa Madre, porque eu gosto do Pequeno Príncipe, né? Então, o Pequeno Príncipe, ele fala, a raposa fala assim: é o tempo que você dedicou à sua rosa que tornou a sua rosa tão importante para você. Então, é o tempo que você dedicou, né? E para Santa Madre, essa questão do tempo que a gente dedica para as irmãs é algo muito interessante, porque ela coloca isso, né? São 2 horas de recreio e 2 horas de oração. Então, são 2 horas de dedicação intensa a Deus e 2 horas de dedicação intensa às irmãs, né? Então, o que vai fazer com que a irmã seja importante para você é o tempo que você perde ali, escutando a irmã, conversando com a irmã, partilhando com a irmã, né? Trocando com a irmã. É aquilo que vai tornar a irmã importante para você, né? E como isso era importante para ela. Irmãos, mais alguém? Maravilha, então.
Irmã, antes de despedir, a gente só queria poder fazer uma foto para registrar esse momento tão rico, meu Deus do céu, tão rico, tão rico. E como a senhora estava preparando talvez as fases da Noite Escura de São João da Cruz, vai preparando, porque ano que vem a gente vai voltar a conversar sobre essa formação. Vamos tirar uma foto antes da gente despedir da irmã? Peraí. Olha que mulher linda, irmã. Estava lá cuidando das crianças. Tudo bem, Carol? Tudo bem, irmã? Essa benção. Deus abençoe. Alguém que está no computador aí consegue tirar foto? Peraí. Ui, bom. Vinícius, consegue? Opa, peraí, pessoal, não precisa sorrir ainda não. Guarda o sorriso, que senão vai doer a bochecha. Peraí. Alguém consegue tirar foto de todo mundo que esteja no computador? Uai, será que tá todo mundo no celular? Quer ver? Peraí, vou virar aqui. Peraí, vou deixar com a produtora aqui de marketing. Aqui, ó. E, opa. Será que vai? Oi? Tá, peraí. Érica Ribeiro, posiciona um pouquinho a sua câmera, que eu acho que o seu rosto não tá aparecendo. Isso. Peraí, como é que tira a foto?